Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor para cada um que está assistindo esse vídeo. Antes de você começar a assistir esse vídeo, eu peço que vocês deixem um comentário aí embaixo. Peço que vocês ativem o sininho aí das notificações, que vocês se inscrevem no meu canal, porque meu canal foi bênção de Deus. Deus, ele me deu esse canal para mim poder estar falando das coisas de Deus. É uma coisa que eu me amarro, é uma coisa que eu gosto de estar fazendo, uma coisa que eu mais adoro fazer é estar pregando, colocando vídeo de pregações, vídeo evangélico, para as pessoas serem abençoadas, como eu fui abençoado pelo amor de Deus. E eu vou estar aqui lendo uma passagem de uma passagem de Jeremias 18, Jeremias 18, a qual muitos conhecem, a descida do profeta Jeremias na casa do oleiro. Eu vou estar aqui abrindo no livro de Jeremias 18. Eu peço, se vocês tiver alguma Bíblia aí, quiser me acompanhar, para poder estar entrando e dentro desse texto, desse versículo do profeta Jeremias. E diz assim, Jeremias 18: E veio a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra. A roda e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não podereis eu fazer em vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, a casa de Israel. No momento que fala contigo uma nação contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir-se a tal nação, contra a qual fará se converter das suas maldades. Aqui Deus, ele falou com o profeta Jeremias que Deus havia não se agradado com a corrupção do povo, da nação de Israel. Deus, ele vai chamar Jeremias para descer a olaria, porque sabemos que Jeremias, para poder saber o que Deus estava querendo fazer e querendo dizer, realmente que Deus estava em plano para poder Jeremias saber o que Deus ia proporcionar para ele, as palavras que Deus ia converter o povo, que Deus ia moldar o povo. Deus, ele permitiu que Jeremias fosse à olaria, mas Jeremias teve que descer à casa do oleiro, porque para a palavra de Deus falar que Jeremias tinha ido à olaria, Jeremias então desceu aonde o oleiro estava trabalhando, no porão, no lugar de baixo, na casa de baixo. E ali era onde o oleiro tinha o seu lugar, onde o oleiro tinha o seu espaço para trabalhar. E a Bíblia fala que Jeremias teve que ir lá na casa do oleiro. E muitos entendem que Deus mandou Jeremias descer e se humilhar. Não, Deus, ele estava mostrando primeiro Jeremias, para poder Jeremias ver que Deus ia fazer com o povo, porque o povo precisava ser consertado pelas palavras e pelas profecias de Deus, que através do profeta ia ser falada. Então Deus, é necessário que Jeremias visse como que Deus ia pegar o povo, que Deus ia tratar do povo. E o oleiro ali naquele momento significava Deus, e Jeremias viu o oleiro Deus
que simbolizava o homem que estava trabalhando com as suas mãos, moldando o vaso. Ao mesmo tempo, Jeremias viu o vaso, que significa nós, significa o povo, que estava sendo moldado pelas mãos do oleiro. Então Jeremias foi avistar que o oleiro, quando começou a tratar ali, um dos vasos se quebrou na mão do oleiro. E Deus disse: Jeremias, não poderia eu fazer com vós e com o povo de Israel como esse oleiro, que o vaso quebrou-se na mão dele. E depois, olha Jeremias, como ele pega o vaso e ele quebra e amassa e faz um outro vaso daquele vaso que se quebrou. Porque o que eu entendo com isso é que o vaso que estava na mão do oleiro estava quase pronto, mas eu vou entender que na passagem, quando ele está ali mexendo, fazendo a moldura, o vaso ele não resistiu e se quebrou. Então é vasos que estão na casa de Deus, mas não estão firmemente de pé e firmado na presença de Deus. Ele está na presença de Deus, mas só que ele está quebrado. O vaso está rachado, mas só que o oleiro só vai saber se o vaso está bom depois que o oleiro ele coloca ele para ser feito de novo, para poder ele passar na roda, para ele passar ali na mão do oleiro. E o oleiro só foi saber quando o vaso estava com problema, quando o oleiro começou a moldar ele. Então, Deus, quando Ele quer trabalhar, Deus molda o vaso primeiro, para depois Deus ver se ele vai resistir ali a forma de ser tratado, da forma de ele passar na moenda, na forma de ele passar de passar nas mãos, para poder ele ser um vaso que vai ser colocado para ser vendido, para poder ele ser colocado na feira, para poder as pessoas comprarem aquele vaso, porque o vaso, para poder ele ser vendido, ele tem que ter aos olhos do povo, aos olhos das pessoas, aos olhos do comprador, ele tem que estar muito perfeito. Então Deus, ele viu que o vaso estava quebrado. Então Deus, para poder mostrar a Jeremias que os vasos de Israel estavam totalmente em aparência, em perfeita aparência, Deus ele pega e fala para Jeremias que Deus vai fazer conforme fez o oleiro por aqueles vasos, Deus vai fazer com o povo dele. Então era necessário Deus ele moldar e mostrar a Jeremias que Deus iria tratar do povo de Israel. E essa passagem de Jeremias é uma passagem profética. Essa passagem de Jeremias é uma passagem que muitos for aprofundar nessa mensagem, nesse texto, nessa profecia da casa do oleiro, vai ver que Deus ele trabalhou com um vaso, que Deus moldou, que Deus quebrou, que Deus tratou, mas só que o tratar de Deus é um tratar diferente, que Deus ele conserta aquilo que está quebrado, Deus ele coloca no lugar aquilo que está morto. Se que Deus ressuscitou aquele vale de ossos secos que Ezequiel profetizou, Deus ressuscitou milhares de pessoas mortas. Imagina que Deus pode fazer com a nação viva, que Deus ele estava falando com Jeremias que ia consertar aquelas pessoas. E era necessário que Jeremias ele visse o trabalhar do oleiro. Às vezes você está na presença de Deus, está precisando que o oleiro ele fala contigo, mas às vezes você não ouve a voz do oleiro, você não ouve mais a voz de Deus, porque Deus ele está querendo que você se coloque como um vaso quebrado na presença dele. Porque se você não se colocar como um vaso quebrado, como que você vai ser consertado pela mão do oleiro? Como que você vai ser consertado pela mão de Deus? É necessário você se colocar, sempre descendo a olaria, sempre se colocar abaixo dos pés do Senhor, porque é aí que Deus ele vai falar contigo. Jeremias teve um encontro com Deus ali, acredito eu, no momento que ele desceu a casa do oleiro. Então Deus ele vai falar com cada um dessa forma, porque descer a casa do oleiro não é vergonha, descer a casa do oleiro não é se humilhar perante o homem, mas é se humilhar perante Deus, é se humilhar perante a mão do Senhor, porque é a mão dele que te exalta, é a mão dele que te levanta no momento que você necessita. E assim o Senhor ele quer fazer dessas seguinte forma: exaltar o profeta, exaltar o pastor, exaltar os irmãos,
conforme a humilhação, porque se humilhar não é vergonha, porque se você descer a casa do oleiro, Deus ele vai te exaltar no momento que você precisa de exaltação, no momento que você precisa de ajuda. E assim eu quero encerrar essa palavra. Eu quero que você, se você gostou, se recebeu algo de Deus, porque Deus ele fala com cada um de uma forma, porque se nós precisamos de ser quebrado, meu irmão, vamos descer a casa do oleiro. Se nós precisamos de ser tratado, vamos descer a casa do oleiro. Se nós precisamos de força espiritual, vamos descer a casa do oleiro. Porque às vezes você pensa, o diabo às vezes se levanta contra a minha vida e eu não consigo ter força para buscar. Meu irmão, é necessário você descer a casa do oleiro. Às vezes você quer expulsar um demônio que se levanta contra a tua vida, que fica te acusando todo momento, e você fica pensando, não consigo fazer a oração, sempre eu sou acusado, sempre eu sou perseguido, e o diabo ainda fica rindo de mim, debochando. Meu irmão, desce a casa do oleiro. O diabo não quer que ninguém desce a casa do oleiro. Às vezes você vê pessoas tanto usando do evangelho, tanto usando na igreja, às vezes não consegue expulsar um espírito maligno, um espírito imundo, mas você acha por quê? Porque às vezes ele não encontrou o oleiro, às vezes o oleiro não tratou dessa pessoa, às vezes o oleiro ele não moldou e não quebrou e fez uma nova criatura. Às vezes você vê aí e você fica pensando, para que eu vou fazer que eu vou fazer dentro da igreja, na presença de Deus, se pessoas que estão lá há tantos anos não dão testemunho, pessoas não dão bom testemunho. Mas irmão, é necessário você olhar para o autor consumador da nossa fé, que é Jesus. O irmão não pode te salvar, o irmão não pode te abençoar, o irmão não pode te exaltar, mas quem te exalta é o Senhor. Porque se você não fazer a tua parte, porque a salvação é individual, se você está olhando para o irmão, você vai perder a tua salvação, porque você está firmado na fé daquela pessoa que não pode fazer nada pela tua vida. Porque cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma coisa para ser feita nessa terra que Deus ele nos chamou para poder estar fazendo. Cada um tem um chamado nessa vida. Então é necessário você fazer o que Deus ele tem na tua vida. Não olha para a pessoa que está do teu lado se caiu, porque se ele caiu, Deus levanta. Porque se você cair, Deus que vai te levantar, não é ninguém que vai te levantar. Porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Cuida-se para que não caia. Se você cair é fácil, mas para se levantar é mais difícil. Que é Deus que nos levanta no momento que nós precisamos. E eu espero que você gostou dessa palavra. Eu quero que você se inscreva no meu canal. Porque você se inscrevendo no meu canal, vocês vão estar fazendo parte dos meus vídeos postados. Vocês vão ver meus vídeos que vai ser publicado. E sempre vocês vão receber a mensagem de Deus. E sempre vocês vão receber algo da parte de Deus. E assim eu agradeço a Deus primeiramente e pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que Deus venha abençoar a casa de cada um. Que Deus venha abençoar o ministério. Que Deus venha abençoar a vida. Que Deus venha abençoar a família. Diante dessa epidemia, diante desses problemas, diante dessas perseguições, diante dessas lutas, Deus ele vai abençoar cada um de nós, porque todos nós estamos nessa luta, porque todos nós estamos nessa dificuldade, porque todos nós estamos precisando de ajuda espiritual, porque a palavra do Senhor fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor fala. E é necessário a gente fazer o quê? A gente seguir o autor consumador da nossa fé. E Deus ele vai abençoar cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. E eu quero terminar esse vídeo agradecendo pela cada curtida, por cada comentário, por cada notificações que vocês estão assinando aí. Então Deus vem abençoar cada um de vocês. E antes de estar terminando,
Eu quero estar levantando uma oração aqui agora, nesse momento, porque muitas vezes as pessoas ficam pensando, pô, tem vídeo de canal de YouTube, pode postar música, pagode, funk, essas coisas, mas eu quero dizer uma coisa, que se vocês se quiserem curtir essas coisas, ver essas coisas, mas no meu canal vocês não vão curtir, porque eu só posto vídeo evangélico, eu só posto vídeo de coisas de Deus, porque coisas que edificam. Eu vou postar coisas que não seja da parte de Deus, que não seja que Deus coloque no meu coração, porque o que Deus colocar no meu coração é o que eu vou fazer. Então esse vídeo é para abençoar a vida de quem assistir esse vídeo. E assim eu quero estar fazendo uma oração para Deus poder descer a presença dele na nossa vida. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Pai, te entrego a vida de quem estiver assistindo esse vídeo. Meu Pai, que o Senhor venha entrar, meu Pai, na casa do lares de cada um. Que o Senhor venha jogar todo o mal por terra, meu Pai, todo impedimento, todas as barreiras, toda dificuldade. Meu Pai, em meio a esse coronavírus, muitos, meu Pai, estão, meu Pai, desanimando, meu Pai, muitos fecharam, meu Pai, comércio, muitos fecharam, meu Senhor da glória, suas lojas. Muitos, meu Pai, também fecharam algumas igrejas. E assim, nesse momento, meu Pai, eu te entrego a nossa vida na tua mão. Primeiramente, eu oro, Senhor, também, meu Pai, pela minha vida, meu Pai, pela vida, meu Pai, da minha esposa, Senhor da glória, Deus Eli, que não está aqui no vídeo agora, mas, Senhor, que o Senhor venha alcançar, meu Senhor, as tuas mãos sobre a vida dela, que o Senhor venha tomar a vida dela na tua mão, que tem sido, meu Pai, canal de bênção também na minha vida. Meu Pai, toma a vida, meu Pai, dessas pessoas que também, meu Pai, estão nesse momento enfrentando essa luta, essa dificuldade, estão enfrentando, meu Pai, esses problemas. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a vida de cada um deles. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, o ministério de cada um deles. Que o diabo, meu Pai, que se levantar contra a vida dessas pessoas venha cair por terra, meu Senhor. Que muitos venham contar, meu Pai, o testemunho, meu Pai, que o Senhor tem feito através dessa palavra, através dessa oração. Que o Senhor tenha atendido o clamor do teu povo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, jogar todo impedimento, toda a barreira por terra no teu nome. E o Senhor venha dar vitória nessa tarde, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Que cada um venha ter um bom Natal, um bom Ano Novo. Que esse ano venha ser um ano de bênção, venha ser um ano de vitória para cada um de nós. Ainda que esse ano está findando, mas Deus, Ele tem promessa para cada um que está me assistindo nesse momento, e aqueles que também não puderam estar me assistindo. E assim eu agradeço pela rica oportunidade que Deus tem me concedido para estar fazendo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém.